11 Homens e um Segredo. Por que este título? Porque eu estou palhacito e gostei do filme do George Clooney. E porque tem tudo a ver com a situação atual. Afinal de contas, está mais claro que albino em dia de sol ao meio-dia que o STF dá as cartas no Brasil. E tem a última palavra em absolutamente tudo. 11 homens, você quer dizer os ministros do STF? Sim. No momento são 10. Né? A Rosa Weber aposentou, 75, e falta um ainda para indicar. E vem aquela angústia, aquela aflição para fazer que bomba vem por aí. Bomba. Bom, STF, como é que surgiu o STF? Em Portugal, vocês não sabem, né? Portugal, vocês não sabem. O Brasil foi colônia de Portugal. Existia a chamada Casa de Suplicação. Casa de Suplicação. Que era, né, o Supremo, na época do Império Português. Aqui no Brasil, valia essa Casa de Suplicação, até que, em 1609, abriram um tribunal que se chamava Relação da Bahia, que era, né, o grande tribunal brasileiro. Né? Ele fechou, a Relação da Bahia fechou em 1626, e em 1652 foi reaberto. E foi funcionando na Bahia até 1751, porque em 1752 mudaram a relação da Bahia, jogaram para o Rio de Janeiro. E funcionou no Rio de Janeiro. E quando veio a família imperial para cá, fugindo de Napoleão Bonaparte no ano de 1808, né, o Brasil passou a ter a própria Casa de Suplicação. Por quê? Porque o rei estava aqui. Aliás, por que o rei? É uma coisa interessante isso. Quando você estuda direito e você vai recorrer de uma sentença que você não concorda, o advogado, o juiz, eles sabem que o recurso ele tem o chamado efeito devolutivo. Por que devolutivo? Olha que interessante. Nosso direito, assim como o direito de quase toda a Europa, né, Alemanha, Itália, Espanha, França, Portugal, tem matriz romana, do direito romano. Em Roma a gente tinha os imperadores, os Césares. César, se ele não era Deus em vida, ele ia se tornar Deus assim que morresse. E a ele cabia a última palavra de tudo. A despeito dos julgamentos pelas instituições, né, que cuidavam da ritualística do direito romano, em última instância a pessoa ela podia recorrer ao César, ao imperador. É por isso que se dizia efeito devolutivo. As pessoas responsáveis pela aplicação do direito devolviam a competência ao César, a este Deus. Devolvia por quê? Porque eles só poderiam aplicar o direito porque o César lhes concediu, o imperador lhes concedia o direito de decidir o certo e errado, a vida e a morte das pessoas. Mas quando a pessoa podia apelar ao César, então se devolvia. Olha que coisa bonita. Então a Casa de Suplicação era mais ou menos isso. No Brasil teve a relação da Bahia, depois a relação do Rio, enquanto a família real não estava aqui. Porque a depender do caso, ainda podia ir para a Casa de Suplicação de Portugal. Suplicação, porque você vai suplicar para alguém responsável por atender às súplicas ao rei, que tem um mandato divino, que era a teoria absolutista que vigia na Europa. Mandato divino dos reis. E quando Dom João VI vem para cá, em 1808, passa a ter a Casa de Suplicação no Rio de Janeiro. A Casa de Suplicação no Rio de Janeiro, ela continua. Aí vem Dom Pedrito, proclama a independência do Brasil, 1822, faz a Constituição 2 anos depois, 1824, e a Constituição de 1824, ela previa o chamado Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça, esse era o nome. Mas, meus queridos, o Supremo Tribunal de Justiça, ele foi assim, ó, a Constituição de 1824 dispunha assim, eu vou ler, o artigo 163, aspas, na capital do Império, além da relação que deve existir, assim como nas demais províncias, é como o Tribunal de Justiça do Estado, a relação, né? Haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por antiguidade, e serão condecorados com o título de conselho. Não era ministro, era conselho do Supremo Tribunal de Justiça. E era composto por 17 juízes, 17 conselhos. Isso foi previsto em 1824, mas só foi instalado no Brasil em 1829. E ele existiu de 1829 até 1891, porque em 1891 tivemos a primeira Constituição da República, que criou
assim a nomenclatura Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, que tinha 11 juízes, aumentou em 1829 para 17 juízes, tinha 15 em 1821, 1829 foi para 17, em 1930 desceu para 11, em 65 o ato institucional número 2 subiu para 16, e em 69 o ato institucional número 6 desceu para 11, e 11 ministros é o número que nós temos até hoje. Esse tribunal, então, ele é composto, senhores, por 11 ministros, e esses 11 ministros, eles têm um requisito fundamental, que é o notável saber jurídico. A pergunta é, nós temos um Supremo Tribunal Brasileiro, já que o único requisito é o notável saber jurídico? O que é o Supremo? O Supremo é uma instituição. E se é uma instituição, ela não pode se imiscuir com as paixões humanas. Por isso, pessoas de notável saber jurídico. Quase que sumidades, que não se envolvem na rinha da política do dia a dia, e que mantêm um decoro absoluto, e que mantêm conduta ilibada, e que mantêm constrição, não entram em bate-boca, não saem gritando perdeu uma mané numa mola. E o notável saber jurídico é um requisito. Então, são 4 requisitos, na verdade. A pessoa tem que ser brasileiro nato. O que é isso? Nascido no Brasil. Brasileiro que nasceu no Brasil. Ah, mas eu nasci, meus pais eram diplomatas, eu nasci em outro país. Você é nato também. Quando você nasce em outro país, mas seus pais estavam em missão oficial, também é nato. Então você tem que ser brasileiro nato, tem que ter entre 35 e 70 anos de idade, tem que estar, obviamente, gozando de todos os direitos políticos, uma pessoa inelegível não pode ser nomeada ministro supremo, e o principal, e esta é a alma do Supremo. Se é brasileiro nato é fácil saber, é olhar a certidão de nascimento. Se tem entre 35 e 70 é só olhar o RG. Se está com os direitos políticos em gozo, é só pedir uma certidão, se bem que não vale mais certidão hoje no Brasil, eu vejo o caso do doutor Dallagnol. Aí já começa o problema, né? O próprio Tribunal Superior trazendo instabilidade num fator até então objetivo. E por fim, esse é o mais complicado, o notável saber jurídico. Notável é mais que notório, porque é público e notório. É um nome jurídico que você fala de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, você sabe, aquilo é uma sumidade do direito. Aquele conhece, aquele estuda, aquele é professor, goste ou não dele. Público e notoriamente um jurista, notável saber. Bom, se é público e notório, tem que ser bom para o público todo. Ah, mas o presidente nomeia quem ele quiser. Não, ele nomeia quem ele quiser, respeitando esses 4 requisitos. Direitos políticos, 35 a 70, brasileiro nato, porque se ele indicar um italiano, não pode. Indica quem ele quiser, não pode. Aí ele quer indicar o Maduro, não pode. Ele não é brasileiro nato. Tem que ter direito político. Cidadão brasileiro nato, naturalidade, nasceu, é brasileiro, entre 35 e 70, e o notável saber. Aí fala assim, é aí que pega. Porque o presidente diz que ele tem notável saber. Mas não é só para um, o notável é público e notório. Se não é público e notório, a indicação é inválida. Não pode ter eficácia. Aí como é que se sabe se o cara é bom mesmo? Tem critérios objetivos. A pessoa passou em concurso público. Quão difícil era esse concurso? A pessoa tem pós-graduação? E onde? Também não vem com o diplominha da Uni atrás da porta, reclamei baixinho e fala, aqui meus títulos. Está sendo preconceituoso. Não, a CAPES, que é um órgão nacional, avalia e dá nota aos cursos de pós-graduação. Então é um curso, eu tenho pós-graduação. A instituição tem a nota boa do CAPES. Bom, então vai lá, passou em concurso, cara, ou é um advogado de renome, o cara assim ganha causa atrás de causa, o cara é bom, é professor, tem pós, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, tem livre docência, tem cátedra de alguma universidade, é docente na Sorbonne. Quantos livros tem publicado? Quantos artigos em contribuição ao direito ele publicou? Então você vê, faz uma lista. Você reduz a margem de discricionariedade para colocar, como diz o professor José Eduardo Faria, professor emérito da Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco, que já foi boa, aposentado, foi meu professor de Sociologia do Direito. Ele diz o seguinte, a gente olha para o STF hoje, a gente vê o baixo clero do mundo jurídico. Aí como é que eu, que tenho tantos livros publicados, escrevi artigo pra caramba, ajudei a elaborar a lei, tenho uma respeitabilidade acadêmica enorme, tenho todos os títulos que uma pessoa pode imaginar, como é que eu vou fazer uma... Aí lá eu vou apresentar para uma pessoa que male tem uma faculdade boa me julgar. Que lógica tem isso? Não tem. Não tem.